nos ajude a rezar, viver essa comunhão de irmãos, onde não tem mestres, mas tem partilha, tem crescimento mútuo, e é assim que a gente vai crescendo. Nós pedimos, Senhor, agora que a efusão do Teu Espírito Santo, uma graça atual, uma graça para este momento, específica para este momento, seja derramado sobre a vida do Vicente, da Cátia, para que eles possam, Senhor, serem dóceis a toda moção que o Senhor já vem falando, vem fazendo, tocando no coração do conselho, no coração da renovação carismática, que eles sejam para todos nós aqui instrumentos de transformação, de formação. Toca, Senhor, o coração deles, abençoando-os, capacitando-os para esse momento. Age na fraqueza deles, na limitação deles, que a Tua graça se manifeste, para que todos nós possamos crescer aqui juntos, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós queríamos iniciar esse momento cantando uma música que vocês conhecem bem, mas ela vai nos introduzir nesse momento de ensino. Ela fala um pouco de tudo aquilo que nós vamos falar nesse momento. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre. Vamos ficar de pé, porque essa música é um compromisso, né, que a gente assume com o Senhor, principalmente coordenadores, né? Vamos começar outra vez a cantar? Assumindo esse compromisso mais uma vez. Não é só apenas uma canção, mas é um compromisso com o Senhor. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Olha só o que você está cantando. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. É verdade isso que você está cantando? É verdade mesmo? Então fala outra vez. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Vamos continuar. Eu pensei muitas vezes calar, não dar nem respostas. Pensei na fuga, esconder-me. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. Que saudade! É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Que alegria que nós sentimos hoje naquele batismo no Espírito Santo no final da manhã. Eu recebi um batismo de alegria e estou numa alegria interior que vocês não podem imaginar. Quem recebeu o batismo da alegria aqui? Foi um renovar, só esse nosso Deus que pode fazer isso.
Só Ele que pode trazer essa alegria nas tristezas do dia a dia da nossa vida, nas provações do dia a dia. É por isso que a gente vai cantar outra vez só esse refrão. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E declara o seu amor ao nosso grande e bom pastor agora. Declara nessa tarde o seu amor por ele. Senhor, nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo do fundo da minha alma, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu tudo, tu és a minha vida. E é por ti que eu estou aqui, Senhor, hoje, nesta tarde. E eu te amarei, Senhor, até o último dos meus dias aqui nessa terra, Senhor. Vai declarando esse amor ao Senhor. Obrigada, Senhor. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, que quando a gente assim está invadido de uma tristeza, seja lá o motivo que for para essa tristeza, começa a declarar o seu amor a Jesus, porque a tristeza vai embora, ela foge, né? Porque o amor, a gente vai criando assim um elo de amor, né? A gente vai amando ao Senhor e Ele vai amando a gente. E a tristeza vai embora, né? A dúvida vai embora, a solidão vai embora. Amém? Então nós podemos sentar. Vamos. Quer dizer, nós não podemos sentar, né, Vicente? Então a gente vai se apresentar para vocês. Meu nome é Vicente, né? Sou do Rio de Janeiro e estou na coordenação do Conselho Editorial, presidência do Conselho Editorial e segundo secretário do Conselho Nacional. Meu nome é Kátia, eu sou lá de Vitória do Espírito Santo. Meus irmãos estão aqui. E eu sou casada com o Sérgio, meu esposo, que está tão longe de mim agora, eu estou com uma saudade dele, muito grande. Sou casada com o Sérgio e sou membro do conselho, sou primeira secretária, né? E somos aqui no Conselho Estadual, estamos, né? Conselho Nacional. No Conselho Estadual, lá no Espírito Santo, Nacional. E nós fazemos parte da comissão que foi formada de formação de coordenadores, que tem o Rogério à frente, né? E ele já falou um pouquinho disso, né, Rogério? Para vocês. E nós viemos nessa tarde falar especificamente dessa formação de coordenadores. Quem já ouviu falar dessa formação acontecendo desde o ano passado, levanta a mão. Que bom, muito bom. Quem já participou dessa formação, quem já fez essa formação de coordenadores? O que você acha, Vicente? O número tá bom? Tá tímido ainda, mas vai crescer. Tá tímido, é verdade. E nós então rezávamos hoje de manhã, né? Preparando aqui no intervalo esse momento. E o Senhor nos deu uma palavra que está em Lucas capítulo 10, versículo 27. Gostaria que vocês pegassem essa palavra e lessem conosco, porque nós pedimos ao Senhor uma palavra para esse serviço nosso, né? Para essa missão que o Senhor nos deu nessa formação de coordenadores. E essa palavra, esse versículo que o Senhor nos deu, eu acho que resume bastante aquilo que é, na verdade, o motivo, a motivação, a razão para essa comissão existir, para esse trabalho existir, né? E a palavra, Vicente, você pode proclamar para a gente. Eu falei, né? Lucas capítulo 10, versículo 27. Respondeu ele, Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Amém? Essa palavra é novidade para nós? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Com todas as suas forças, né? De todo o teu pensamento e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui,
O Senhor nos deu essa palavra porque Ele queria dizer, olha, a base de tudo, a base desse trabalho, a base dessa missão de coordenação está aqui, né? O que nos motiva a estarmos aqui nessa tarde, a fazer o que vocês fazem hoje na diocese, no grupo de vocês? O que motivou vocês a se doarem para o Senhor? O que foi, meus amados irmãos e irmãs? O amor que a gente experimentou no nosso coração, não é assim? Porque vocês poderiam dizer muito melhor do que eu. A gente só vai caminhando na missão, nas pedras que a gente tem que enfrentar. Levanta a mão quem já enfrentou muita tribulação nesse chamado. Eu já fui coordenadora estadual, Vicente já coordenou a intercessão e tantas outras coisas também. Só o amor que a gente tem pelo Senhor e que Ele tem por nós é que faz a gente suportar. É ou não é verdade? Só olhando no olho do Senhor que a gente continua, que a gente permanece firme, que a gente vai até o final dessa missão. Senão a gente não aguenta, porque realmente temos muitas tribulações e provações, né? Então é o chamado nosso, amar a Deus com toda a alma, com todo o pensamento e com todo o coração. Porque, amado irmão e irmã, se você... Não, eu vou aceitar assim, eles me elegeram, me discerniram para a coordenação, eu gosto disso, eu sou formada em administração, eu gerencio o setor da minha empresa, eu tenho jeito para isso. Dá certo, gente? Não, porque aquele que o Senhor chamou para coordenar no reino dele, em primeiro lugar, tem que amá-lo sobre todas as coisas e todas as pessoas nessa face da terra. Amém? Ele é o primeiro, Ele é nosso primeiro amor, de verdade. Eu tenho essa certeza na minha alma, que Ele é o meu primeiro amor. Você tem? Tem? Louvado seja Deus por isso. E aí nós vivemos concretamente, como Kátia colocou, quando nós passamos por tribulações durante a nossa caminhada, durante esse chamado à liderança, a coordenar, nós passamos a cantar com a vida o que nós acabamos de cantar. Eu pensei muitas vezes escalar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. Seduzido por quê? O Senhor nos ama e nós experimentamos esse amor. E aí nós repetimos o que diz o profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Então, o serviço, a coordenação de um grupo de oração ou uma diocese, ela não vai ser mais um fardo, mas ela se torna um compromisso de amor, porque nós nos sentimos seduzidos por o Senhor e Ele nos seduz. Então, o que tem que permear a coordenação em qualquer instância de grupo, de diocese, de ministério, tem que ser o amor que nós sentimos e vivemos pelo Senhor. E esse amor que a gente sente pelo Senhor, que a gente experimenta no batismo, no Espírito Santo, que experimentamos fortemente aqui hoje, ele tem uma consequência, porque quem ama ao Senhor ama ao próximo, é inerente. Se você diz que ama o Senhor, mas só você e esse amor se basta, eu digo para você que o que você tem no coração não é amor pelo Senhor, você ama você mesmo, porque é inerente ao amor de Deus. O amor de Deus é um amor misericordioso, um amor comunitário, um amor fraterno. Automaticamente eu passo a pensar no meu irmão, né? No caso da coordenação, naquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho para você pastorear, nas suas ovelhas. Nós queremos dizer para vocês nessa tarde que essa formação de coordenadores, ela não surgiu como um planejamento estratégico, como um planejamento de uma empresa, foi uma moção que Deus deu ao Conselho Nacional. Nós estamos sendo obedientes a uma moção, a um desejo que foi colocado pelo Espírito Santo de Deus no coração dos coordenadores estaduais, dos conselheiros nacionais. E nós então nos reunimos, né, e
na inspiração também do Espírito, ele vai depois contar com detalhes, o Vicente, surgiu essa formação. Estamos sendo obedientes ao Senhor, porque na verdade o Senhor queria que isso acontecesse na vida de vocês. Amém? Então isso aqui é de Deus. Amar essa formação e acolher essa formação é amar aquilo que o Senhor está querendo para todas as coordenações nesse momento da renovação carismática católica, é ser obediente. E vocês sabem que numa coordenação, no exercício desse carisma da coordenação desse ministério, a obediência, ela é um fator importantíssimo para nós realizarmos a vontade de Deus nesse chamado. Amém? Obediência é fundamental para você realizar. Senão você pode ficar 4 anos, 2, e não realizar a missão que Ele te chamou a realizar. E você tem que fazer história nesse tempo da sua coordenação, não pode passar em branco. Então, essa preocupação com os irmãos, que no caso de coordenação seriam as pessoas, as ovelhas que o Senhor nos deu para pastorear, né? Ele acontece inerente a esse amor. É o chamado de Deus na nossa vida. O chamado de Deus é algo muito sobrenatural. Eu sempre vi o chamado de Deus na minha vida como algo muito sobrenatural. Porque eu tenho certeza que as pessoas que nos elegem, que nos discernem, que nos escolhem, elas estão sendo só instrumentos de Deus. Mas é o Senhor que colocou a mão sobre a sua cabeça. Você tem essa certeza, meu irmão e minha irmã? Feche os seus olhos agora um minutinho e lembra da sua eleição ou da ligação que você recebeu quando alguém disse assim: olha, você foi eleito, você foi escolhido. Essa pessoa foi só um instrumento, porque foi o Senhor que colocou no coração daquelas pessoas que te elegeram o seu nome. O seu nome, você é um escolhido do Senhor. Foi Deus que te chamou. Isso é motivo, assim, para mim, de uma honra muito grande, porque tem tantas pessoas na renovação carismática católica, e Ele escolheu a mim, escolheu a você, escolheu o Vicente. Quanta honra! Não porque somos os melhores, a gente sabe disso, né? Mas Ele nos capacita. Lembrou desse momento do seu chamado? O Senhor nesse momento curou algumas pessoas aqui, porque a sua eleição foi feita num momento de muita disputa, de muita humanidade. Mesmo assim, Deus, que é todo poderoso, te escolheu porque Ele te queria, e Deus curou alguns de vocês aqui nesse momento. Amém? E o chamado foi refeito agora para todos vocês. Deus chamou vocês outra vez e renovou o chamado neste momento. Obrigada, Senhor. Então, meus irmãos, coordenação é compromisso, mas é compromisso de amor. Hoje em dia a gente escuta muito na renovação carismática quando uma pessoa é discernida, né? Quantas pessoas têm dito não? Vocês têm ouvido isso, gente? Falar? Vocês devem ter vivido isso já. Discerne uma pessoa para uma determinada função e a pessoa, desculpa, não, agora eu não posso, nesse momento, quem sabe no futuro. Como que eu posso dizer não para o meu Senhor? Eu não sei como que as pessoas podem ter coragem de dizer não para Deus. É uma coisa muito séria, né? Claro que existem algumas exceções, alguns motivos sérios, mas eu não teria coragem de dizer não para o Senhor. Não teria. Porque eu acredito que quando alguém vem em nome de Jesus me chamar, é o próprio Deus diante de mim, face a face, me chamando. E eu tenho que dizer somente uma coisa. O que eu tenho que dizer? Sim. Sim, Senhor. Eis aqui a serva ou o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Então o compromisso é a importância desse chamado na vida de cada um de nós. Eu queria dizer para vocês nessa tarde, meus amados irmãos e irmãs, vocês são muito importantes. Vocês são pessoas importantes. E o que eu estou dizendo para vocês agora
o Senhor está colocando no meu coração para dizer para vocês. Vocês são muito importantes. Ah, mas a gente já sabe que Deus nos ama infinitamente. Deus está dizendo que vocês são pessoas importantes para Ele nesse momento da história da humanidade. Porque Ele elegeu cada um de vocês para levar almas para Ele. Você é o pastor, você é o bom pastor aqui na terra hoje, e a sua meta é levar almas para o Senhor. Portanto, tudo que você vai planejar no Espírito de Deus tem que ter esse direcionamento. Quantas almas eu levarei para Deus a partir do que eu estou fazendo na minha diocese? Então fala isso para a pessoa do seu lado, irmão. Cutuca ele aí, se ele está cochilando. Fala assim: irmão, a sua meta é levar almas para o Senhor. Fala. A sua meta é levar almas para o Senhor. Você está disposto a cumprir a sua meta? Viu o que ele vai responder? Você está disposto ou disposta a cumprir a sua meta? Essa é a nossa meta, levar almas para Deus. Levar almas para Deus. Isso demanda uma coisa, uma única coisa, demanda doar a nossa vida, a doação da nossa vida. 50%, Kátia? 30% tá bom, não tá? 70% de doação de vida, tá bom, Vicente? Não, eu acho muito pouco. Quanto que Jesus doou? O bom pastor, e Ele chama você agora, te dá a investidura solene para você ser o pastor em nome dEle aqui na terra. Portanto, quanto que você tem que doar para Ele? 100%. Não posso dormir mais não, Kátia, não posso passear. Entrega o planejamento. Olha, coordenador tem que fazer uma coisa, tem que entregar o planejamento. Quando você for eleito, no mesmo momento, você tem que sentar diante do Senhor e dizer: Senhor, está aqui diante de Ti o planejamento da minha vida. Eu vou doar a minha vida, mas olha, planeja para mim a minha vida. Deus é tão maravilhoso que Ele faz um planejamento tão bacana e tão perfeito. Você doa a sua vida 100%, que sobra ainda tempo de passear com a família, né? Tirar férias. Amém? Porque o planejamento... Agora, não planeja sozinho não, que não dá certo, hein? Aí começa a dar briga em casa, confusão com os filhos. Você tem que entregar o seu planejamento nas mãos de Jesus, porque vai dar tudo certo. Amém? Esse é o chamado nosso, meus irmãos. Aquele que está à frente de uma missão. E eu quero repetir para vocês, guardem isso. Vocês são muito importantes na história da renovação carismática católica desse país, nesse momento da história. Vocês estão construindo a renovação na diocese, no estado de vocês. Vocês estão fazendo história. O nome de vocês vai fazer parte da história. É para a gente se sentir muito importante. Somos importantes sim, porque o Senhor nos escolheu. Você está escrevendo uma história. Não deixa a página em branco. Não deixa a página em branco. Sabe por quê? Porque depois, o próximo que vier, ele não pode voltar para trás para preencher aquela página. Se você deixar a página da renovação da diocese de você, da sua diocese ou do seu grupo em branco, ela ficará eternamente em branco, porque o outro vai ter que escrever as páginas dele. Perceberam? Ele não vai poder voltar para trás. E quando o livro da renovação da Arquidiocese de Vitória, né, Tom, que é o meu coordenador arquidiocesano que está aqui na frente, for entregue ao Senhor, se o Tom não fizer o que o Senhor está pedindo que ele faça nesse tempo, vai ficar em branco. E ele vai perguntar para você. Vocês estão percebendo, meus irmãos e minhas irmãs? Esse é um chamado maravilhoso, especial na vida de vocês. E nós assumimos essa moção de Deus, da formação de coordenadores, com um carinho imenso. Vocês não podem nem imaginar, porque formar coordenadores diocesanos de grupo de oração, que alegria foi para nós quando Deus nos inspirou isso, sabe? Escutar a Deus e falar para vocês.
O Vicente vai falar da importância desse trabalho e aonde que o Senhor disse que Ele quer que a gente chegue com toda essa moção que Ele deu para nós. E agora vocês querem saber como é que nasceu esse sonho de Deus que está se concretizando? Começou, já tem desde o ano 2000, o Conselho vem trabalhando isso, porque uma identidade nossa enquanto carismático é a escuta profética do Senhor, não é? Assim, meu grupo de oração, eu tenho um grupo de oração que acontece todas as quintas-feiras à noite. Como é que acontece o planejamento de um grupo de oração? A gente tem livros pautados, então quinta-feira à noite vai acontecer isso no meu grupo, porque nós vamos tocar tal música, e aí vai ser, é assim, né? Um plano, com um livro, com regras, com manual. O grupo de oração, ele acontece quando nós, em núcleo, reunimos e escutamos profeticamente o Senhor, não é? Escutamos e pedimos, Senhor, revela-nos como quer que o grupo seja direcionado essa semana. Qual vai ser a palavra, como é que vai ser a moção, a partir da unção que o núcleo experimenta. Nós, Conselho Nacional, somos um grande núcleo do grande grupo de oração que é o quê? O Brasil. Então, como Conselho Nacional, que é um grande núcleo, nós procuramos escutar o que Deus está querendo falar para o Brasil em reuniões do Conselho Nacional. Por isso que nós estamos reunidos aqui desde o domingo passado. E por isso que Kátia falou, estou morrendo de saudade do meu marido, né? Dos casados principalmente. E mais ainda porque não só ele não está no Brasil, ele está fora. Então a saudade é dupla, né? É verdade. Então de noite ela ficava lá tentando pelo computador namorar via internet. Tá vendo como Deus é bom? Coloca umas coisas assim para a gente ficar pertinho, né? Então nós em reunião de Conselho Nacional, nós fazemos uma grande reunião de núcleo em que nós buscamos escutar profeticamente o Senhor para saber quais são as orientações para o Brasil. E aí um planejamento grande, porque nós precisamos planejar anos de renovação, não só aquele momento ou aquela semana, como acontece num grupo de oração. E isso começou a ser concretizado na reunião de janeiro do ano passado, quando nós começamos a fazer a reunião aqui em Brasília, uma casa de retiro próxima ao Distrito Federal. Fazendo exatamente um ano. E nós, fazendo exatamente um ano agora. E nós estávamos naquela casa de retiro, e em determinado momento, Marcos Vulcan, à frente da presidência, pediu para que eu desse uma colocação para o Conselho Nacional sobre a importância da visão do coordenador. A importância da visão do coordenador. E eu dei um pequeno ensino sobre a importância da visão, que depois foi até o ensino que eu dei também aqui, nesse grupo. Quem estava aqui no passado se lembra que eu preguei sobre isso, né? A importância do coordenador. E depois daquela colocação, nós oramos e o Marcos encaminhou uma pergunta que fossem trabalhada em grupos. Essa pergunta era assim: como você acha que estão caminhando os grupos de oração da Renovação Carismática Católica? Conselheiros estaduais, principalmente, que são a representatividade das dioceses dos seus estados, se reuniram nos grupos junto com os coordenadores de ministério. Eu, na época, era coordenador do Ministério de Intercessão. Então, nós somos braços executivos e estamos a serviço dos coordenadores diocesanos e estaduais. Então, todos se reuniram em grupo e foram ver o que estava acontecendo, como é que era a base, como é que nossos grupos de oração estavam naquele momento. E dentro dessa análise de oração, de escuta do Senhor, o Senhor nos deu pontos que precisavam ser trabalhados. Nós fizemos um grande diagnóstico de como estavam os grupos de oração. Então, esses grupos trouxeram os trabalhos escritos, a avaliação, a análise em escuta do Senhor, e aí começou a nascer esses encontros. Então começou a nascer esses encontros, a partir da escuta profética do Senhor. Então nós avaliamos que os grupos tinham algumas deficiências e estavam com alguns problemas crônicos, muitas vezes, e eu acredito que vocês vão concordar conosco, porque talvez estivesse faltando o que nós estamos vivendo aqui esse final de semana, esses dias. Nós estamos vivendo um encontro de formação, não estamos? Mas nesse encontro de formação, por ser formação, deixa de estar acontecendo o batismo, curas e milagres e prodígios? Deixa? Não. Então nós vimos que nos grupos de oração também
O batismo no Espírito Santo deveria continuar acontecendo com curas, milagres e prodígios. Mas esse batismo teria e tem que ser levado aos grupos a partir do momento que vocês, que nós, liderança da Renovação do Brasil, amamos o Senhor, como nós iniciamos a falar, nos comprometemos com Ele e aí, a partir do compromisso, começamos a pastorear nossas ovelhas. Porque ao mesmo tempo, como Kátia falou, nós somos pastores, nós somos ovelhas, não somos? Então nós temos dois momentos da nossa vida, momentos em que somos pastores e momentos em que somos ovelhas. Não conseguimos separar um momento do outro. E durante esse final de semana, vocês têm momentos que vocês estão sentados como pastores, ouvindo formação, vendo orientações, direcionamentos, e tem momentos que nós estamos como ovelhas, não estamos? Vivendo o batismo. A Kátia colocou ainda agora de que ela recebeu uma grande alegria no momento daquele batismo dessa manhã, da efusão do Espírito. Eu já fui ao contrário, eu chorava porque eu não conseguia parar, né? Eu fui para o almoço e Helena, minha cara inchada. Mas por quê? Foi uma libertação muito grande o batismo para mim nessa manhã. Então cada um experimenta de uma forma essa efusão do Espírito. Mas nós estamos vivendo o quê? O pastoreio e ser ovelhas. Não estamos vivendo os dois momentos? Então, a partir daquela análise do ano passado que nós vimos, que os coordenadores estaduais trouxeram para nós montamos um pequeno núcleo da comissão de formação para elaborarmos um encontro, não para ser mais um encontro da renovação, opa, vamos ter mais uma apostila, não, mas para que esse elemento, essa característica, essa identidade nossa de renovação, amar, se comprometer e pastorear, se tornasse vida nas dioceses e nos estados. Então, esses encontros, dois encontros que nós vamos falar um pouco, eu e Kátia, esses dois encontros são encontros motivadores. Quem já fez, levanta o braço, mais uma vez. Quem já fez esses encontros? E vocês não concordam conosco que são encontros motivadores? Concordam, sim ou não? Vocês não saíram com um novo ardor desse encontro? Então, primeira coisa... E também, Vicente, além de ser encontros motivadores, são oportunidades da gente estar se encontrando com os irmãos, partilhar, rezar um pelo outro, porque a gente precisa disso. Se você hoje está se sentindo, que eu creio que não, depois desse batismo que nós tivemos hoje pela manhã, mas desanimado, se você no caminhar você se sentir assim, se junta com os irmãos. Partilha, ora um pelo outro, porque a força vem outra vez. Nós precisamos uns dos outros. E esse encontro tem feito isso. Um ajudar o outro, dar força para o outro, partilhar. Então tem sido realmente uma vida em comunidade. Então, esses encontros têm esse objetivo, como Kátia falou. Uma vivência comunitária do que é ser pastor e ao mesmo tempo ser ovelha. Então esses encontros... Nós temos momentos de formação e temos momentos em que nós deixamos ser ovelhas de partilha, mas também de receber libertação, cura, através do ensino, através dos momentos de oração. E são encontros, como eu falei, são encontros que foram montados dentro de uma escuta profética. Esses encontros têm uma unção própria. Esses encontros têm uma unção própria. E até os ensinos foram montados dentro dessa unção. Algumas pessoas estão aqui que nós montamos encontro, né? Então, Rogério, Júnior ainda não fazia parte naquele momento, mas Helena, Marineide, que está ali atrás, Kátia, eu, Virgílio, coordenador do Ministério de Formação, Beatriz, secretária-geral da presidência. Quando nós sentamos, foi tão engraçado, só contando rápido para vocês verem, nós tínhamos que vir para cá para ajudar a organizar esse auditório, montar tudo, porque estavam chegando os computadores e estavam chegando muitas pessoas no ano passado e o conselho não estava dando conta. Poliana também estava nesse grupo. E o conselho e o escritório não estava dando conta com os meninos. Então pediram para que todo o conselho viesse para cá e começasse a ajudar a arrumar esse auditório, ver as inscrições. Saíram carros de lá para trazer as pessoas para cá, que nós estávamos numa distância muito grande, 40 minutos da casa de retiro até aqui. E aí nós ficamos na última leva, esperando lá. Ficamos esperando o carro voltar para pegar a gente, só que o carro não apareceu. Quando nós olhamos, quem era? Era a equipe
que tinha sido discernida para montar esses encontros de formação. Olha que coisa sobrenatural, porque essa equipe já tinha sido discernida. E quem justamente fica lá sem ninguém voltar para pegar? A própria equipe. Estão vendo como Deus fala pelas circunstâncias, gente? Eu falei, nós elencamos aqui quase 10 pessoas. É coincidência? Não. É Deus-cidência. Os 10 que ficaram lá quase eram justamente os 10 que tinham que montar esses encontros. E talvez nós não teríamos outro tempo para montar, porque o encontro já ia começar na noite daquele dia. Então não teríamos mais um tempo. E Deus fez esse tempo. Olha, vocês não vão lá trabalhar, porque eu tenho outro trabalho, outra missão para vocês. Então nós sentamos e montamos o encontro. Primeiro, nós diagnosticamos que 2 áreas que precisam ser sempre trabalhadas. Vou começar. Coordenadores diocesanos e seus conselhos. Quem é aqui coordenador diocesano, levanta o braço. Ou coordenador, de uma região. Tem alguns lugares que é regional, Mas quem é coordenador de uma área, principalmente o diocesano e seus conselhos. Então, vocês precisam de um acompanhamento, não precisam? Vocês são pastores e são ovelhas, não são? Então esse encontro foi montado em oração por nós, por esse núcleo da comissão de formação, e ele ficou montado com 7 palestras. Quem quiser anotar, veja como é que ficou. Muitos aqui já passaram por esse encontro, sabem. Mas é importante, anotar novamente, até para... Vocês serão também motivadores e organizadores desses encontros nas dioceses e regiões de vocês. No encontro para coordenadores diocesanos e seus conselhos. A força do chamado e o envio para a missão. A força do chamado e o envio para a missão. Como você se sente dentro do chamado? Você se sente chamado a ser coordenador? A força do chamado e o envio para a missão. A segunda, posso falar o segundo tema? Uma visão eclesial. Nós detectamos que nós, as pessoas que estão à frente, precisam conhecer a igreja. Porque quando você assume uma coordenação, você passa a ser o embaixador da renovação carismática católica na sua diocese, arquidiocese ou região. A igreja, o bispo, arcebispo, os padres, os conselhos daquela igreja vão ver a renovação através de você. Vão olhar para você e você vai ser a renovação daquela arquidiocese. Você é o representante, você é o embaixador. E você precisa conhecer a sua igreja para dar testemunho de unidade. Porque a gente fala renovação, caminho e unidade com a igreja. Aí o coordenador vai para uma reunião de conselho diocesano e não sabe nada da igreja. Então a gente detectou que é preciso a gente ter uma visão. Eu sei que muitos de vocês participam de vários conselhos na igreja, etc., na paróquia. Mas detectamos que muitos irmãos não tinham essa visão de igreja. Então precisávamos situar o que é a igreja. Então, depois a terceira colocação, ensino, é o histórico da RCC. Nós traçamos um breve histórico de como nasceu a renovação carismática, como esse sopro do Espírito, como esse novo Pentecostes, uma primavera na igreja, a partir do Concílio Vaticano II, mas desde lá de Helena Guerra, no final do século XIX. Então a gente traça um pequeno histórico que muitas pessoas já estão na segunda e terceira geração de povo da renovação. Então as pessoas entram para a renovação e não sabem como começou a renovação. Acham que a renovação tem um fundador que foi de uma comunidade ou foi não. Então a gente conta esse histórico dentro desse ensino, e é muito belo. Alguns lugares, quando dá, nós passamos um vídeo, um DVD que conta a história dos papas com a renovação. É lindo esse vídeo. Então mostra lá o Papa reunido com a renovação, e muitas vezes João Paulo II, principalmente, novinho, e tem todo mundo que vê essa parte do vídeo chora, se emociona. O Conselho da Renovação Internacional reunido com João Paulo II, e o conselho orando por ele em línguas, e João Paulo II lá de olho fechado, recebendo a oração. É lindo esse vídeo. E nós, toda vez que vamos aplicar esse encontro, que a gente vê o vídeo, a gente chora. Cada vez que nós vemos esse vídeo é emocionante, porque lembra aqui o que Vicente colocou na manhã, O Papa, quando chega, abençoou, Vicente se converteu. Não vira?
a história de Vicente. E nesse vídeo também, quando a gente vê o Papa João Paulo II reunida com a renovação, nossa, parece que volta o primeiro amor. Então é um vídeo muito lindo. E como é bonito ver também através desse vídeo como nós estamos sedimentados na igreja, como a gente faz parte dessa igreja. Os conselhos na RCC. Compreendermos então que não somos um grupo de oração isolado na comunidade ou na paróquia, mas que fazemos a parte de um todo, que existe um conselho na área, um conselho na diocese, no estado, no Brasil e no mundo, na América Latina. Porque, meus amados irmãos e irmãs, detectamos isso na prática. Eu digo para vocês, teria testemunhos para dar, que as pessoas que estão à frente, inclusive, né, de dioceses, áreas, etc., que não sabiam o que era, por exemplo, o ICRIS, que é o Conselho Internacional da Renovação Carismática, é uma sigla que está em inglês, cuja sede fica lá dentro do Vaticano. Nós temos um escritório dentro do Vaticano, que é a nossa sede internacional, né? E por que a gente ficou um pouco assim, né, com essas experiências, a gente se espanta um pouco? Porque nenhum movimento cresce ou tem um futuro se os membros que participam não conhecem a sua história, as suas representatividades, os seus conselhos. Então a gente tem que estar passando para frente toda essa realidade. Tem que saber que existe um congresso. Gente, vocês também devem ter tido experiências assim, de você, faltando 2 semanas para um congresso nacional, você se encontrar com um servo de núcleo de grupo de oração numa missa na sua paróquia e você perguntar: você vai ao congresso nacional lá em Aparecida, lá em Brasília? Congresso nacional, quanto que vai ser? Vai ter. E eu não estou inventando nem brincando. Então, gente, eu quase morro quando eu escuto uma coisa dessa. Que você não possa ver uma coisa, agora você não saber. Então, quer dizer, você está vivendo um movimento particular. Isso não pode acontecer, porque na renovação, qual é a missão da renovação carismática católica? Evangelizar a partir do batismo no Espírito Santo. E formar, né, em santidade o povo, em santidade, Helena, e formar em santidade e serviço o povo de Deus. Nossa missão não é ficar toda semana só nos encontrando para a gente, graças a Deus que isso é muito bom também, louvar e bendizer, mas nós temos que multiplicar. Então é impossível a gente viver dentro de um movimento e não saber o que está acontecendo dentro dele. Você não faz crescer nem o seu grupo de oração, nem a sua diocese e etc. Como é bom a gente saber que o coordenador estadual veio para uma reunião e você chegar, por exemplo, lá no Espírito Santo, 16 e 17 de fevereiro, tem a reunião do Conselho Estadual. No Rio também. Ah, é? Mesma data. Então, o que acontece? Você já fica assim, louco para saber as novidades, quais são os projetos, o que vai acontecer, e o Congresso, né? E a peregrinação à Terra Santa. A gente quer saber as novidades, né? Isso é renovação carismática católica. E os diocesanos que estão aqui vão levar as novidades todinhas para os seus conselhos diocesanos? O pessoal deve estar lá já assim, louco para saber das novidades, né? Mas importante para continuarmos, não é levar como relatório, mas é levar com entusiasmo, com emoção, cheio, transbordar, né? Ó, aconteceu isso, como se fosse um relatório para todo mundo. Não, tem que transbordar para contagiar, contaminar todos aqueles que não puderam vir aqui. Continuando então, os conselhos, a palestra 5, ensino 5, carisma de pastorear, né? Que aí vocês vão ver, vão vivenciar mais de perto o que é ser um pastor. Nós ao mesmo tempo somos ovelhas, mas estamos num estado de governo, de liderança, que é ser pastor. Então, carisma de pastorear. O que vai ajudar vocês também no dia a dia da coordenação de vocês, como ser um coordenador, né? O carisma, a 6ª colocação, pregação nessa primeira formação, é o carisma de formar, evangelizar e administrar. Então você vai ter noção desses 3 aspectos de uma coordenação: formar, evangelizar e administrar. Porque conselho diocesano e coordenador diocesano tem que ter essa visão de formar,
de incentivar a liderança a buscar formação contínua, de evangelizar, de ser um evangelizador e saber como administrar uma diocese, né? Administração, um assunto espiritual, é até um tema de um encontro da formação da Paula Apóstolo, né? Administração, um assunto espiritual. E eu lembrei aqui agora de um fato, Vicente, rapidinho, dessa coisa da informação, né? Por exemplo, tem o movimento dos focolários, vocês conhecem, né? Já ouviram muito falar. Pergunta a um focolarino se ele não sabe o nome da pessoa que fundou o movimento focolário. Todos eles vão responder para vocês imediatamente que foi a Chiara Lubick. Quantas vezes a gente pergunta, você sabe quem é presidente do Escritório Internacional, do Conselho Internacional da Renovação hoje? Michelle Moran, né? Ela esteve aqui em julho do ano passado, ela é uma inglesa, né? Assumiu esse ano. A gente precisa saber, não é só por saber, mas é para manter a força desse movimento, né? Rezar por ela, colocá-la nas nossas orações, né? Uma mulher de fé, uma mulher corajosa. Precisamos conhecer o nosso movimento. E até trazendo para a nossa realidade de Brasil, nos nossos grupos de oração, a começar pelo meu, eles sabem que existe um Conselho Nacional que tem um presidente? Né? Todos os grupos de vocês sabem? Pelo menos os servos? Então isso é importante. E o último ensino desse encontro, 7º, vida de santidade do líder. A santidade que tem que ser nossa meta de vida, que é um resultado da vivência do batismo no Espírito Santo. Vida de santidade do líder. Como é que a gente pode viver essa santidade sendo coordenador, estando na coordenação, estando à frente de uma diocese, de um estado. Então, são esses 6 temas do encontro para coordenadores diocesanos. A primeira, o módulo 1, né? Que nós já aplicamos em alguns lugares do Brasil ano passado. E depois o Rogério vai colocar no segundo momento como é que se torna viável para vocês. Módulo 2, aí nós procuramos atingir nossos grupos de oração. Então esse módulo 2 seria para coordenadores de grupo de oração e núcleo. Quem é membro aqui de grupo de oração, levanta o braço. Todos, graças a Deus, né? Todos. Então, esse encontro é para coordenadores de grupo de oração e seus núcleos. Porque coordenador, o nome diz, ele coordena, ele ordena com. Então, ele está à frente do núcleo, mas ele faz parte também do núcleo, né? Porque às vezes o coordenador não se acha membro do núcleo. Não, eu sou o coordenador do grupo de oração. Então não, ele é núcleo, mas ele está no estado de coordenador de grupo. Depois pode ser outra pessoa, coordenador do grupo de oração, que vai ser do núcleo também. Mas a eleição acontece ali dentro, né? Então, foi montado com 6 ensinos também. E esse foi muito lindo, que nós montamos já no segundo momento da nossa reunião. Foi em outubro do ano passado, no Rio de Janeiro. Então esse pequeno núcleo se reuniu, não estavam todos por causa da data, mas o grupo se reuniu em oração na capela. Nós íamos para a capela, voltávamos para a sala e escutávamos o Senhor. E foi lindo como o Senhor foi montando conosco, né? Esse encontro, lá na casa de Marta e Maria, uma casa de formação e ensino da Arquidiocese do Rio de Janeiro, do qual eu faço parte. Então ficou com 6 ensinos, 6 temas. O primeiro tema, o Senhor nos deu na palavra, grupo de oração, tesouro de Deus. Olha que lindo, grupo de oração, tesouro de Deus. Porque lá o Senhor salva tantas almas, né? Quantas conversões nos grupos de oração. Eu lembrei até no Conselho Rapidinho Nacional, essa semana na nossa reunião, que quando um grupo realmente tem o Espírito Santo presente, né, saindo assim pelos poros do núcleo do grupo de oração, toda semana aquele grupo é cheio, porque as pessoas do núcleo são cheias do Espírito, você não precisa nem falar nada. Eu lembrei então, na reunião, do testemunho do Hinaldo, que é lá da Paraíba. Quem é da Paraíba aí? Vocês conhecem o Hinaldo, né? O Hinaldo, como que ele se converteu, né? Ele dá esse testemunho, já deu várias vezes em muitos lugares do Brasil. Ele era um alcoólatra, já praticamente assim, não tinha, já quase à beira da morte, né? Vamos dizer assim. E a mãe era intercessora de um grupo de oração e rezou tanto tempo para ele, até que um belo dia, atrás da mãe, por um motivo lá de briga, enfim, ele entra no grupo de oração
e o povo do grupo de oração orando em línguas, o núcleo, etc. Ele entra no grupo de oração e naquela oração em línguas ali pedindo o batismo, não dá tempo de eu contar os detalhes, mas ele cai no chão e levanta completamente são, batizado no Espírito Santo. Por que que o Hinaldo foi batizado no Espírito Santo e foi curado do alcoolismo em 1 segundo? Caiu, pum! Quando levantou são, e hoje é um pregador da palavra. Ele nem alfabetizado era, foi alfabetizado aos 27 anos na Bíblia. O que tinha lá naquele grupo de oração, meus irmãos e minhas irmãs? Espírito Santo. Por isso que o grupo de oração é um tesouro de Deus. Amém? O segundo tema desse encontro ficou o carisma da coordenação. Um coordenador de grupo de oração tem que ter o dom da unidade. Carisma de coordenar, de ver aquelas ovelhas que estão ali servindo no grupo também, enquanto núcleo, enquanto os ministérios. Então ele tem que ter o carisma da coordenação, como lidar com o sacerdote na paróquia, né? Às vezes não é fácil, é fácil, gente, não? Principalmente se o sacerdote tem algum pé atrás com renovação, não é? Então, o coordenador do grupo de oração é um diplomata, não é? Assim como o coordenador diocesano, o coordenador do grupo de oração também é diplomata, porque está ali tendo que lidar com isso tudo. Então, o segundo tema. Terceiro tema, autoridade espiritual, onde assim a gente vai então estar refletindo com vocês o que é a autoridade espiritual na vida de uma coordenação, daquele que está à frente. Não é autoritarismo, né? Mas é exercer a autoridade que Deus te deu, a unção que Deus te deu para você coordenar, que ela é somente sua. Tem pessoas que delegam para outros, né? Mas ela é sua. Você pode até delegar, mas o outro não tem a unção nem a autoridade espiritual, porque Deus deu a você. Amém? Quarto tema, a formação do coordenador. O coordenador tem que buscar a formação contínua. Contínua. Ah, mas eu já fiz o módulo básico de formação, não preciso mais fazer. Não tem como isso, né? Não tem como acontecer. Então, a formação é contínua e o coordenador tem que buscar sempre essa formação. Está saindo material da renovação, ele tem que estar buscando o coordenador do grupo, o núcleo tem que estar sendo formado, porque a formação nos nos reaviva a identidade e nos solidifica na fé e nos dá firmeza nos momentos de tribulação. Então, a formação é o quarto tema. O quinto tema é a importância da palavra no grupo de oração, porque a palavra converte. Pedro converteu a 3.000 pessoas, né, diz a palavra, com uma pregação. A importância da palavra. Tem grupo de oração substituindo a pregação por momentos de louvor, por momentos de silêncio, por cantos, né? O grupo de oração, nós não vamos pregar sobre isso agora, mas ele tem toda uma dinâmica que também foi inspirada desde o princípio pelo Espírito Santo de Deus. Então, tem um propósito a palavra no grupo de oração. E a sexta... O louvor e a escuta profética. Os grupos de oração de vocês têm sido grandes grupos de louvor? Ou têm sido grupos de murmuração? Louvor, porque é no louvor que Deus cura, que Deus liberta, não é? Como nós sempre cantamos, mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações. Mas é no louvor que a Sua presença nos cura e nos dá amor, amor. Então, o louvor e a escuta profética. Escutar o Senhor também e principalmente no grupo. Estão acontecendo profecias no grupo, carismas no grupo estão acontecendo, palavras de ciência, palavras de sabedoria, e é no grupo, não é só com o núcleo, não. Parece que tem grupos de oração aí, não é aqui no Brasil não, mas estamos falando da realidade lá dos Estados Unidos, né? Que eu e Kátia estamos indo lá nos Estados Unidos de missão, então lá tem grupos que as pessoas assistem o grupo. Aqui no Brasil não tem isso não, né? Que só vem profecia, palavra de sabedoria, palavra de ciência pelo núcleo, porque os núcleos são, parece que pessoas iniciadas. Eles já passaram por toda a formação, eles podem. O resto do grupo só assiste. Aqui no Brasil não tem isso não, né? Eu digo para vocês uma coisa, a escuta é uma das coisas principais, um dos principais instrumentos na vida de uma coordenação.
Porque é pela escuta que você tem que saber para onde você vai levar aquele grupo que está com você naquele momento. Senão você leva para um lugar completamente errado. Desde a oração até o planejamento, tem que ter escuta. Escuta profética, escuta no Espírito Santo. Nós não temos muito tempo mais. Vocês gostaram desse planejamento? Foi inspirado pelo Senhor. Qualquer coisa vocês podem falar com Ele, né, Vicente? Reclama com ele, vai lá pro sacrário. Porque a gente rezou diante do Santíssimo. Oi? Não. Depois, no segundo momento, o Rogério vai explicar tudo para você. Isso vai ficar a cargo do Rogério para o segundo momento. Mas a gente já como tem... como é que é a aplicabilidade deles? Isso. Como é que tá? O material, Nós como agora, é que vocês vão conseguir? Apenas elencamos como nasceu e o que está acontecendo nesse momento, já respondendo aos anseios de toda a coordenação da Renovação do Brasil. O que a gente queria que vocês soubessem é que a gente está indo aplicar com muita alegria, com muita esperança, porque a gente sabe... Oi? Nós estamos aplicando já os dois. Já os dois. Esse ano já vamos aplicar os dois. Um não Quem implica já no fez outro, tá? Um não implica no outro. O Rogério vai colocar tudo isso depois. Vai colocar. Tá? Eu queria só aqui, que não vai dar tempo, porque o nosso tempo até já esgotou, né? Mas eu queria que uma pessoa aqui, um coordenador ou de grupo, etc., que já recebeu essa primeira formação ano passado, pudesse dar um breve testemunho para a gente. Você vem aqui na frente, a gente coloca o microfone para você falar do que aconteceu depois desse encontro ter sido aplicado para as suas lideranças. Quem já fez e gostaria de dar um testemunho aqui para a gente? Você já fez? Então você quer falar aqui para a gente? Diz o seu estado. Eu sou Graça, da Diocese de Itapeva, sul do estado de São Paulo. E São Paulo foi o primeiro estado a receber esta formação. Março do ano passado. Hã? Março do ano passado. Março do ano passado. E foi excelente. O que eu tenho para dizer é isso, foi excelente. E a gente fizemos, quem participou era estritamente para o Conselho estadual e alguns dos nossos auxiliares, né? Alguns dos coordenadores de ministério. E eram vagas limitadas, comigo foram 5 pessoas. E foi muito bom. E depois a gente se reuniu e a gente multiplicou para os meus coordenadores, para os nossos coordenadores de paróquia, de grupo de oração e de região que nós temos lá. Foi muito bom. Você acha que... Você começa a ter uma visão melhor do que é ser coordenador. Você acha que as pessoas se sentiram mais motivadas depois desse muito encontro? Muito mais. Principalmente, o que eu vejo que mudou na minha diocese, e que a gente já vinha batalhando, falando, que nós já tínhamos feito aquelas formações daquelas apostilas do Dercide, as 3 que tinha: administrai, evangelizai e apacentai. O que eu vejo que mudou muito, principalmente, foi o fato de ver a coordenação como um dom, como um presente de Deus, não como cruz, como peso. Amém. Não como peso. Mudou muito isso na cabeça dos nossos coordenadores. E nós tivemos no final deste ano, em setembro, eleição, e que assumiram agora no começo do ano, né? Os nossos coordenadores novos são pessoas muito mais conscientes da coordenação. Amém. A gente vê que isso foi muito bom. Louvado seja Deus. Viu? Por isso, era esse por esse atingiu o objetivo. Glória a Deus. Esse era o objetivo. E os estados e as dioceses que depois forem buscando esse encontro, esse objetivo é justamente